Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor, colocamos as nossas vidas, Senhor, para que o Senhor venha transmitir a Tua palavra, Senhor, através de mim, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha falar grandemente, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa vir, Senhor, usar os meus lábios somente para falar a Tua palavra, Pai. Que não venha sair de mim nenhuma palavra que não seja Tua, Senhor. Abençoa a Tua igreja em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu desde já te agradeço, Senhor, porque o Senhor já tenha falado comigo, Senhor, através dos louvores. Que agora, Senhor, venha falar, Senhor, com a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço desde já. Amém, Jesus. A igreja pode se assentar. O tema da minha mensagem é escolha. Todos nós fazemos escolhas, várias escolhas, né? Escolhemos aonde vamos morar, com quem se casar, o que fazer, o dia a dia. Mas em 1986, a minha mãe fez uma escolha. Custou muito caro para ela. E é sobre essa escolha que foi baseado a minha vida, a vida da Lucimara e a vida dos outros meus irmãos. Nós tínhamos um lar totalmente destruído. Eu posso falar isso com todas as palavras, que meu lar era totalmente destruído. Bebidas, brigas. E o detalhe maior da minha história é que nós éramos evangélicos. E por sermos evangélicos, e nós, como criança, a gente acha que a criança ela não está observando o que a gente está fazendo, não é verdade? Elas estão para lá, estão para cá, mas elas estão notando todos os nossos atos. Meu pai, minha mãe, como uma mulher, ela submissa ao marido, submetia a todas as vontades do meu pai. E o meu pai também evangélico, a gente ia na igreja. E quando chegava em casa, aquela bagunça, aquela briga, chegava do serviço ele bêbado, eu não entendia. Por quê? Ele era evangélico, conhecedor da palavra. Como isso pode acontecer? Dentro de mim, não sei dentro da Lucimara, mas dentro de mim, cresceu uma grande ira sobre o evangelho. Eu pensava comigo, o evangelho está fazendo isso dentro do meu lar. Esse lar é assim porque eles conhecem a palavra. Por quê? E dentro de mim deu uma grande revolta sobre o evangelho. Por isso que o meu passado é de milagres mesmo. Porque eu tive que entender muito isso. Que as escolhas que a gente faz é o que nos diz quem somos no futuro. E quando a minha mãe, em 1986, ela escolheu separar do meu pai. Ela escolheu salvar a família. Não estou falando para ninguém aqui separar de ninguém, não, viu, gente? Entenda bem. Mas o meu pai, eu posso te dizer que foi um homem muito imprudente em coisas que ele fez. E a minha mãe, por sabedoria, ela decidiu abandonar o lar e levar todos nós com ela. Ela queria salvar o lar dela. E ela foi. E em 11 de fevereiro, ela decidiu, nós mudamos para Ribeirão Preto. E lá nós tornamos uma vida totalmente diferente. Foi encontro com Jesus, que Deus tinha marcado a hora, o dia, o lugar, para que a gente pudesse entender que existia um verdadeiro evangelho. Não é que a igreja que nós estávamos era errada. O evangelho que foi demonstrado dentro do meu lar e que não foi recebido direito, se tornou crentes errados dentro de um lar. E isso traz uma grande destruição dentro de uma família. Nós somos em 11. Perdemos o nosso irmão dia 20 de novembro do ano passado. Esse dia 20 agora, então somos em 10. Faz um ano que ele faleceu. E esse também foi bem revoltado com a família, né? Teve muita rebeldia dentro da família por conta dos maus tratos. Então, a nossa vida começou a mudar a partir dali. E quando nós ouvimos a palavra, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, isso é verdade.
Ele tornou o nosso fardo leve. Nós conhecemos um evangelho verdadeiro. Nós começamos a estudar a palavra de Deus, como o irmão estava falando ali. Muitas vezes tem igreja que não deixa a gente entender o que é isso daqui. A palavra, ela é verdadeira, ela é viva. Quando ela entra dentro de nós, ela transforma, ela cura, ela liberta. Porque Satanás, por sua vez, ele sabe quem você pode ser no futuro. Mas Deus, ele pode escrever toda a sua história, se você permitir. E nós permitimos que isso acontecesse comigo, com a Lucimara, com as minhas outras irmãs, com alguns irmãos nossos. E Deus foi transformando o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Aquele que liberta, aquele que salva, aquele que faz entender que você é um ser humano chamado pelo Senhor Jesus. E quando eu recebi o chamado em minha vida, eu fui muito rebelde, porque eu tinha apenas 14 anos. E eu não acreditava muito, porque todo aquilo que eu sofri, né, violência física, violência de bebidas, eu guardei isso dentro de mim. Então, Deus, o que Ele fez? Ele me limpou. Pegou o meu coração preto, negro, de tanta coisas ruins que eu tinha adquirido na minha infância, e tornou um coração limpo. Eu posso dizer para você que hoje eu tenho um evangelho dentro do meu lar. Um evangelho verdadeiro. Porque quando eu permiti que Deus entrasse com essa palavra poderosa, 20, você está cansado? Eu vou os aliviar. Você quer bênção? Eu vou te dar. O Senhor foi mais profundo ainda. Ele falou assim: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e tu és meu. E eu levo essa palavra comigo, porque tudo que eu faço em minha vida, eu peço a permissão do Senhor. Senhor, está de acordo? Senhor, faça para mim. E quando isso acontece, a nossa vida ela é guiada verdadeiramente. Não tem erro. Não tem erro, irmãos. Não tem erro. E falando dos milagres que eu vivi, a minha transformação, Deus, Ele, além de ter preparado um ótimo marido, né, que quem conhece o irmão João, o diácono João, Ele fez um grande milagre nas nossas vidas, nas nossas filhas. E agora eu vou contar o meu maior milagre. A minha mensagem é curtinha, vocês vão embora bem cedinho da igreja hoje. O meu milagre, além da minha transformação, né, eu vivi 20 anos, eu sou velhinha já tenho quase 40 anos. Eu vivi 20 anos da minha vida cuidando de filhos de pessoas. Fui babá há 20 anos. Cuidava com carinho, amor, muito amor. Muitas vezes eu via mães que não era mãe. Eu cuidava com carinho. Eu via que a criança, Deus, Ele colocou isso dentro de mim, que ela precisava de um amor de alguém. E Deus me colocava naquele lar e falou: se você foi colocada ali para amar. E eu amava as crianças. Muitas vezes, o meu último emprego que eu trabalhei de babá, eu trabalhei 10 anos. Eles eram meus. E quando eu saí de lá, o meu coração, eu estava abandonando os meus filhos. E aquilo para mim doía muito dentro de mim. E eu falava para o Senhor: Senhor, quando você me dá os meus filhos, eu só te peço, Senhor, dá para mim filhos importantes, que te adorem em espírito e em verdade. E eu fiquei grávida da minha filha, Ana Gabriela. Fique em pé, Ana Gabriela. Essa é a Ana Gabriela. A ciência não sabe explicar por que essa menina é normal. Porque eu fiquei grávida dela, fui descobrir quando eu já estava com 4 meses de gravidez. Então, todos os cuidados que eu deveria ter tomado, eu não tomei. E por ter uma doença genética em mim e no meu esposo, ela não era para ser perfeita. Aos 6 meses, quando ela nasceu perfeita. Mas antes disso, eu vou contar o que aconteceu. Eu estava com a Lucimara, dentro do banco do Bradesco, um dia antes de ganhar minha filha. E eu fui abrir uma conta para que o meu salário fosse depositado lá. E aquela espera, né? Ser chamado.
Eu, como grávida, fiquei esperando lá no banquinho. De repente, chegou perto de mim, irmãos, um homem, todo de branco. Bem velhinho mesmo. Para mim, a aparência dele era de 86 anos. Muito velho. Com uma bengalinha na mão, sentou do meu lado. E ele falou assim: você sabe o que você está esperando? Aí eu falei assim: eu gostaria muito de ter um filho homem. Eu fiz 2 ultrassons, não deu nada, e eu estou esperando um filho homem. Não, mãe. Você está esperando uma menina. Ela é uma menina. Ela vai vir perfeita. Aí ele pegou e falou para mim assim: posso tocar em sua barriga? Senhorzinho mesmo, né? O que tem? Eu pensei comigo, né? Que eu era jovem ainda, né? Muito jovem. Ele tocou em minha barriga. Ele falou assim: irmã, mãe, ela vai vir perfeita. Ela vai ser uma bênção em sua vida. Amém. Falei amém para ele e logo a moça me chamou. Ela não viu nada. Ela estava do meu lado. Eu conversei com ele uns 10 minutos e nós ficamos conversando. E a moça que me chamou, ela pediu para mim ir até a mesa. Quando eu me levantei, ela falou: não, pode voltar. Volta para o seu banco. Ainda os seus papéis não estão prontos ainda. Quando eu voltei, cadê ele? Perguntei para ela. Ela falou assim: não tinha ninguém do seu lado, não. Falei: como não? Eu conversei com ele, você não ouviu eu conversando com ele? Como não? Aí ela falou assim: não tinha ninguém do seu lado. Eu falei: como não? E esse homem não pode ter saído correndo desse banco? Olhei e não vi ninguém. Porque ele era muito idoso, estava até com a bengala na mão, não dava para correr. Eu não entendi nada. Mas quando nasceu a minha filha, uma menina, perfeita. Magrinha, feinha, ela foi muito feinha quando nasceu, né? Mas perfeita. E passou 6 meses, eu entendi o que aquele homem, um anjo, eu posso te dizer que eu vi um ser celestial, tocou em mim. Ele tocou em mim e curou a minha filha, que estava dentro do meu ventre. Porque eu estava com uma carta de cesariana, porque ela não nascia normal. E o Senhor, como Ele tinha escrito a minha história, Ele escreveu a da minha filha também. Porque quando eu entreguei a minha vida na mão do Senhor, eu falei: cuida de mim, Senhor. Faça tudo para mim. Quando deu 6 meses, ela apresentou alguns quadros de alguma enfermidade especializada. Fez todos os exames. Ele virou essa menina de ponta cabeça. Olha, só não fez exame do cabelo dela, porque não tinha. Ela não tinha. Mas fez exames do pé à cabeça. E a ciência até hoje não sabe explicar por que a minha filha é perfeita. Ela é perfeita, irmãos. Perfeita mesmo. Aí falaram para mim: você não pode ter mais filhos. Toma todo cuidado, não, o próximo não vai vir perfeito. Você vai levar essa criança o resto da vida carregando numa cadeira de roda. Não pode ter mais filhos. E esse medo me seguiu 6 anos, acreditando no médico. Engravidei de novo, irmãos. E quando eu fui até o médico, eu até me emociono de falar isso. A minha médica, ela não acredita em Deus. Mas o dia que eu estava lá, levando a minha outra filha, levando a minha filha no médico, não era ela que estava lá. Era um servo de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: o milagre, você não viveu o milagre? Teve ele de novo. Falou assim para mim. Descansei no Senhor, porque o fardo do Senhor é leve. Eu peço para a Julinha levantar. Júlia, levanta. Esse é o meu 2º milagre vivido em minha vida. Ela não precisa nem ir ao médico. Ela vai porque, né, acompanhamento normal. Mas a ciência pode dizer assim: você não pode. Mas o Senhor que escreveu a sua história, Ele diz: você pode. Você consegue, porque eu estou contigo. E o milagre que você viveu, conte. Porque pessoas precisam ouvir que o Deus que nós servimos, nosso Deus, é o Deus de milagres. É o Deus que faz o impossível acontecer.
Se o seu fardo está pesado, irmãos, troque pelo fardo do Senhor. Ele tem histórias lindas, lindas para escrever para muitos jovens aqui. Quando a gente não ouve a palavra de Deus, nós tomamos o fardo do mundo. É pesado. É muito pesado. Desobedecemos pai e mãe. Eu carreguei esse fardo na minha adolescência. A desobediência era pesada. Quase foi ceifada a minha vida 3 vezes. Eu escapei da morte 3 vezes por desobediência. Mas quando eu aprendi a ouvir a palavra do Senhor, muito jovem, hoje eu tenho muito apreço por isso daqui, que é a palavra do Senhor. Ela é viva em minha vida. Eu vivo todos os dias da minha vida um milagre. Toda a minha história, eu posso te dizer, irmãos, é um milagre. É um milagre porque Deus, Ele tinha uma linda história para escrever. Para mim, Ele está escrevendo. Ele me deu um ótimo marido, ótimas filhas, congrego junto com pessoas que me amam. Eu fico muito feliz. Tenho uma família maravilhosa. Somos enormes. Essa igreja não caberia toda a minha família, tão grande que é. E todos eles muito abençoados. Por que eu estou dizendo isso? Deixe Deus escrever sua história. Não faça você a sua história, não. Porque Deus, Ele tem filhos abençoados para você. Tem marido abençoado para você. Tem. Porque muitas vezes eu trabalho no Djap já faz 15 anos. E eu vejo o desespero daquelas crianças. Muitas crianças. Que pais, eles não estão envolvidos com a palavra de Deus verdadeiramente. Isso me entristece muito porque eu já vivi isso. Tento passar o melhor para eles. Tento mostrar para eles que o Senhor, Ele liberta. Ele tem histórias maravilhosas para contar para eles. E fazer na vida deles. Mas é muito difícil. O que tem que ser feito mesmo tem que ser feito dentro do nosso lar. Hoje eu vejo o meu lar, a gente não escuta música mundana, não temos hábitos de ligar a televisão dia de sábado, isso não é para vangloriar ninguém, mas a gente aprendeu a obedecer ao Senhor. E cada minuto da nossa vida que nós obedecemos ao Senhor, é como a palavra diz hoje de manhã na escola bíblica, nós temos uma vitória, nós temos uma recompensa. Qual é a nossa recompensa? A vida eterna. Quando nós implantamos em nossos filhos que eles precisam obedecer, senão eles não vão para o céu, senão eles não são eleitos do Senhor, senão Deus não vai escrever uma história para eles. Se nós conseguirmos implantar isso dentro dos nossos filhos, nós teremos famílias perfeitas, verdadeiros adoradores do Senhor. Eu quero convidar a Ana Gabriela a estar louvando ao Senhor. E Deus concedeu para ela, para a Júlia também, para que ela não ficasse muito enciumada, um dom maravilhoso que é o dom do louvor. Irmãos, medite. Se você acha que não tem ninguém te olhando ou te observando, vendo as suas dificuldades, tem. O Senhor Jesus está aí, pertinho de você. Amém? Essas são as minhas palavras e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.